Olha, durante um encontro com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a guerra será longa. A gente volta para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, por que ele faz essa avaliação? E não tem como a gente não se lembrar da guerra na Ucrânia, que os especialistas diziam que ou seria uma guerra curta ou uma guerra longa. A guerra já vai chegando a praticamente 2 semanas. Luca? Exato, Tiago. Nós vemos que o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que a guerra será longa, mas não deu um panorama de quanto este longa significa. Serão algumas semanas ou até mesmo meses. Lembrando que Israel tem um histórico de guerras curtas com os seus inimigos, com aqueles que ao longo da história resolveram atacar o país. Nós vemos que muitas referências à Segunda Guerra foram feitas, na qual Benjamin Netanyahu fala que durante o período mais sombrio da história britânica, eles tiveram que lutar contra os nazistas e agora Israel, assim como os britânicos fizeram durante a década de 40, estão tendo que lutar com os novos nazistas, com os novos integrantes de um grupo que se assemelha muito ao Estado Islâmico, algo que foi já também utilizado na retórica do próprio presidente Joe Biden. Rishi Sunak disse que agradece também o apoio dos israelenses para tentar recuperar os reféns, lembrando que há reféns de múltiplos países que foram levados pelo Hamas naquele dia 7 de outubro e que o Reino Unido sempre estará ao lado de Israel. Outra fala relacionada aos ministros, que ficou muito forte hoje no final deste dia, é do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que diz que em breve os soldados, as tropas, vão ver Gaza por dentro, o que dá a entender que logo mais dará início essa incursão por terra, essa operação terrestre, em um cenário de guerra urbana, onde há várias incógnitas e, portanto, pode aumentar ainda mais o número de civis, o número de casualidades, que já tem sido muito grande, se nós observarmos que em pouco mais de 14 dias, mais de 5 mil pessoas morreram em ambos os lados e num cenário imprevisível como esse, em grupos armados atuando em áreas densamente povoadas, lembrando que parte da população do norte de Gaza não conseguiu evacuar a tempo, vamos ter, infelizmente, um número crescente de mortes e mais imagens muito fortes aqui nos próximos dias. O clima de tensão nos próximos dias. Luca Bassani, nosso microfone na Europa. Bom trabalho para você, Luca. Bom, e claro, falando sobre esse assunto, girando mais uma vez nossos comentaristas, começando pelo Cristiano Vilela, essa declaração de que o Hamas é o novo nazismo, ou os integrantes do Hamas são os novos nazistas. É por aí ou não? Olha, existe uma necessidade dentro desse contexto onde parte do mundo vem defendendo os palestinos de uma forma geral, colocando dentro de um mesmo balaio palestinos e o Hamas. É importante que Israel, e especialmente o seu homem-chefe, o seu comandante, procure deixar claro que a guerra não é contra os palestinos e não é especialmente contra o mundo árabe, o que poderia ter uma consequência ainda mais danosa, mas no sentido de deixar claro, a guerra é contra um grupo terrorista que tem como objetivo aniquilar Israel, aniquilar o mundo judeu. É nesse sentido, é justamente por isso que vem essa narrativa, mais como uma forma de deixar claro e de tentar fazer com que o mundo consiga analisar esse conflito sobre esse viés. Pois é, Dora, esse viés nesse momento, isso pode se ampliar nessa discussão e também nessa guerra de retóricas da própria guerra ou do próprio conflito? Já vem se ampliando e é muito impressionante, né? Porque eu vejo a programação durante o dia, a programação da Jovem Pan, várias pessoas falando, brasileiros que moram em Israel, israelenses e tal, e sempre tocaram nesse assunto, tem tocado nesse assunto. Então isso está calando fundo e não pode ser diferente, porque está se espraiando pelo mundo nesses protestos, não é só um protesto contra a guerra, uma manifestação em defesa do povo palestino, que, como bem diz o Vilela, é preciso separar o Hamas do povo palestino. Não, nessas manifestações se aflora um antissemitismo que, não sei se é o clímax, mas enfim, teve esse episódio de que em Berlim casas foram marcadas com a estrela de Davi para indicar que ali moravam judeus e, portanto, para quê?
para facilitar, identificar, possivelmente, a uma agressão. Ora, se isso não tem comparação com o nazismo, eu não sei o que tem. Então, eu acho que a declaração do premier israelense, ela corresponde ao que efetivamente vem acontecendo. Tiago, nos últimos dias, né, no começo a gente não sentia mais isso. Então, tem a impressão que a tendência é aumentar. Professor Marcos Vinícius de Freitas, o senhor é professor de Relações Internacionais, mas usa a história também para embasar todos os comentários. O senhor conhece muito bem a história das guerras. Essa é uma guerra que nos remete muito ao passado, né? Ao que aconteceu, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e aí vem a expressão em relação ao nazismo. O senhor acha que há um exagero se fazer essa comparação? Ou é possível fazer essa comparação que a gente viu e acompanhou na fala do nosso correspondente trazendo as informações? A questão do nazismo tem sido muito utilizada em todas essas situações, né, Thiago? Se você lembrar, uma das justificativas, até mesmo para o presidente Putin atuar na Ucrânia, era justamente de que a Ucrânia estava sendo dominada por nazistas. E você tem aí toda a questão da Segunda Guerra sendo utilizada como uma forma de manipulação neste processo com relação à opinião pública. Não há dúvida de que existe um antissemitismo generalizado no mundo que precisa ser combatido e que, de alguma forma, nesses momentos, infelizmente, aflora. E o pior é que, nesses momentos, sempre aflora o pior do ser humano, nunca o seu melhor. E é por essa razão que a gente nota esse tipo de situação. Mas é obviamente que nós não podemos deixar de considerar, né, Tiago, que existe aí toda uma questão com relação à crise humanitária que você vê acontecendo também na própria região. E é por essa razão que algumas coisas vão acontecendo que, infelizmente, deveriam ser evitadas. Então, é por esse motivo que, nestas situações, algumas coisas históricas afloram para justamente evidenciar que o ser humano ainda precisa evoluir muito nesse processo todo. Mas a gente vê que a narrativa da Segunda Guerra é constantemente retomada. É só lembrar do início da guerra da Ucrânia que o próprio Putin falava que o regime ucraniano era um regime nazista, não é? Justamente para restaurar essa memória histórica no sentido de combate, claro, por motivos completamente diferentes, a questão do antissemitismo e a questão do nazismo e luta contra a Rússia na ocasião. Mas a Segunda Guerra é uma figura recorrente em razão da memória histórica das pessoas. Claro. E, professor, e em um outro aspecto, né, as autoridades falando que a possibilidade da invasão é iminente, ou pelo menos será em breve, e essa declaração de que logo teremos informações, ou pelo menos imagens, de dentro da faixa de Gaza. As tropas vão conhecer efetivamente como é a faixa de Gaza, vamos dizer assim. É uma situação extremamente difícil, né? Porque quando ele fala que ele vai atuar ali, e é uma guerra longa, claro que você está falando de uma ocupação israelense de Gaza, né? Isso significa que os israelenses vão ter de assumir o controle de Gaza e todo este processo internacional de pressão pública. Então, você vai enfrentar essa situação nesse processo todo. A questão, né, Tiago, é que eu sempre explico para os meus alunos, quando você entra numa loja e quebra um produto, você tem que pagar porque você naquele momento virou dono daquele produto. Aqui você vai enfrentar a mesma situação. Quando Israel entrar e controlar Gaza, vai ter de assumir aí todo o custo desta situação, até mesmo de um processo de reconstrução de Gaza. Então, justamente para tentar reverter a negatividade da opinião pública internacional com relação à ação de Israel. Agora, você dizer que vai eliminar 50 mil terroristas nesse processo todo, como vai identificar? Nós sabemos que existe aí, né, algumas determinações, embora Israel, Estados Unidos e Rússia não sejam membros do Tribunal Penal Internacional, mas existem algumas restrições com relação à forma como você vai agir. E uma delas, por incrível que pareça, é que você tem que pegar e aplicar o devido processo legal nesse tipo de situação. Então, não é somente matar ou eliminar os terroristas. Infelizmente, para os países, depois da Segunda Guerra Mundial, o que se espera é que sejam obedecidas algumas regras para uma melhor convivência internacional. Embora muita gente vá discordar desse sentido, mas é isso que tem feito aí com que a civilização humana
se desenvolvesse. E, obviamente, que alguns países, mesmo os Estados Unidos, que deveriam ser um exemplo na questão de direitos humanos, em muitos desses processos simplesmente atropelam a questão.